Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 8, versículo 14 ao 15, versículo 21 ao 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muito outros costumes. Receberam por tradição a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si mesmo e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o coração do homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra traz muitos direcionamentos e eu tentei trazer o máximo de ensinamento para nós degustarmos corretamente desse ensinamento. Primeiro, eu quero pegar o livro de estudo aqui que vai nos direcionar sobre essa questão da tradição, certo? Aí você ouviu falar aqui, você vai falar então, é a nossa tradição da igreja, então segue doutrinas, preceitos humanos. É o que talvez muito você ouve falar por aí. A palavra está dizendo, não é para seguir tradição, não é para seguir doutrina. Nada a ver esse direcionamento. Jesus está falando de um preceito humano, por quê? Vamos entender por quê que Jesus chama a atenção deles? Então, conforme esse livro de estudo aqui, Scott Hahn é um teólogo, onde que está baseado na fé católica, apegados à tradição dos antigos, ou seja, costumes religiosos instituídos pelos fariseus e adicionados à lei mosaica, lei de Moisés, algumas vezes denominado da lei oral. Este corpo de práticas ritualistas havia sido feito para complementar a lei escrita de Deus e aumentar os requisitos da pureza espiritual. Por exemplo, não pode fazer nada no dia de sábado. Esse não pode fazer nada, não era você não pode fazer nada. Eles levavam rigorosamente. Por exemplo, não pode nem desligar uma luz no dia de sábado. Até hoje eles têm essa tradição. Por quê? Porque eles não acreditaram na vinda de Jesus, que ele trouxe a plenitude da lei, os ensinamentos, aquilo que era correto. Então, vendo isso aí você vai entender também qual que é a nossa tradição humana que nós temos hoje, que nós passamos de geração para geração. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava varrendo aqui a minha casa, à frente, assim, as folhas tinham caído no chão, e eu estava varrendo para frente ali. Aí eu lembrei que tradição falava assim: não, você não pode varrer a casa para frente, que você vai levar azar na sua vida, que você não vai ter uma pessoa que não vai ter dinheiro. Por exemplo, olha só, chinelo virado, né? Quantas vezes talvez você já ouviu isso? Se deixar o chinelo virado você vai morrer.
Então, assim, não passo baixo dessa escada, é superstições. Então, tem tradições que nos levam para superstição, tem tradições que são tradições humanas, que nem falou aqui, lavar as mãos antes de comer, mas não que você vai ser... você não pode fazer isso, não é um costume errado. Mas Jesus está dizendo o verdadeiro sentido da salvação. Então, se você lava as mãos, se é uma pessoa organizada, glória a Deus, irmão, é o correto. Não que também, agora Deus está dizendo que é para nós comer sem lavar a mão, não. Mas eles enfatizaram que se eles não comessem sem lavar as mãos, ia para o inferno. Um exemplo, estou dizendo correto o que dizeriam hoje. Você, católico, você vai para o inferno porque você não lavou as mãos. Não, Jesus quis dizer isso? Não. O que vale é o que sai de dentro do seu coração. E essa tradição viva, o nosso Lectio Divino está dizendo assim hoje. Olha como é que foi para nós hoje. Eu tirei daqui essa frase de hoje do nosso Lectio Divino, que está lá. Se você procurar no YouTube, no Facebook, no Instagram, vai estar assim. A tradição, vírgula, viva e correta, tem que mergulhar no coração de Deus. De onde que eu tirei isso aqui? O ensinamento do Diário Bíblico aqui. Eu vou ler para nós. Uma das grandes verdades da vida espiritual é sobre a importante sintonia entre aquilo que está entre os nossos lábios e o nosso coração. A fé quer ser um elemento importante para gerar esta harmonia de Jesus. Quer ensinar isto aos fariseus e doutores da lei, mostrando que muitos estavam preocupados apenas com as tradições externas, enquanto o mais importante era a transformação do coração. A tradição é importante enquanto é viva. Qual que é essa tradição viva? Agora nós vamos entender. Ajudando-nos a mergulhar no coração de Deus. Se a tradição não te levar para Deus corretamente, a doutrina certa, que é o que nós vivemos aqui. Então Cristo não está falando dessa doutrina que nós vivemos hoje. Ele está falando dessa doutrina que os fariseus tinham colocado, um peso em cima da lei, que era lavar as mãos, eles deram um acréscimo à lei de Moisés. Eles quiseram trazer uma plenitude, então para você estar com Deus você tinha que fazer tudo aquilo. E eles têm preceitos até hoje, né? Que eles têm que desligar a luz, não pode nem lavar louça no dia de sábado, nada. Aí Jesus questiona isso aí também, na palavra dele. Mas quando ela é somente externa, sem unir os lábios, o coração, mente e vida, é apenas repetição, que não envolve e fascina. A verdadeira tradição é aquela que nos coloca diante do mistério de Deus e nos ajuda a perceber nossa fragilidade e grandeza, mas é aquela que também nos faz confiar na graça de Deus e que através do seu amor somos capazes de viver e conviver no amor com aqueles que estão ao nosso lado. Então, meus queridos irmãos, a verdadeira fé, a verdadeira tradição viva, nós temos que mergulhar no coração de Deus. E de que forma que eu vou mergulhar no coração de Deus? Nós vamos entender aqui também o que o livro fala aqui para nós. Que os fariseus caíram nesta mesma armadilha de rejeitar a sabedoria divina, em troca de acreditar somente na sua própria. Eles rejeitam Jesus. Então já começa aí. Como que eu vou mergulhar no coração de Deus? Eu não posso rejeitar a verdade que vem de Deus. E de que forma que eu não rejeito? Na prática. E como que eu vou viver a prática? Vai nos dizer o Catecismo da Igreja Católica 1432. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus que reconduz o nosso coração a Ele. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1432. Aqui está a verdadeira tradição. A verdadeira tradição viva. Não tem nada que não seja de Cristo. A verdade dele está aqui. E foi passado isso para nós por quê? Porque, querido irmão, a Bíblia foi escrita em 1800 e pouco. Até então, a tradição trouxe a verdade viva. Então, aqui está a verdade viva de Cristo, junto com a palavra dele, junto com ensinamentos. Toda a igreja, todos esses 2000 e poucos anos está aqui. Continuando, para que a gente entenda. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. Então, quando eu rejeito a sabedoria, eu fico com o coração pesado e endurecido. Eu não quero ouvir uma verdade, eu não quero aceitar a verdade, né? E essa verdade se torna um peso para mim. Porque eu me deixei conduzir por quem? Pelo mundo. E aí a graça necessária para nós não entra, não penetra.
Então, querido irmão, nós precisamos deixar que o nosso coração amoleça. De que forma? Pedindo o Espírito Santo. Nós vamos pedir depois no final. Vamos dar continuidade aqui ao ensinamento. De hoje é um ensinamento, né? Aí ele vai nos citar lá o Catecismo 2519. Vamos pegar aqui, Catecismo 2519. Vai trazer para nós mais um direcionamento sobre o coração. Sobre o coração divino, né? Nosso coração, mergulhar no coração de Deus. Aos puros de coração está prometido ver a Deus face a face e ser semelhante a Ele. Olha que lindo, hein? A pureza do coração é a condição prévia da visão. Desde já, concede ver segundo Deus, receber o outro como o próximo, permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Então, o coração que se deixa mover por essa grandeza, se deixa amolecer, diante desse enxergar, diante de abrir o coração, nós veremos Deus face a face. Quando nós deixamos a palavra de Deus viver em nós, nós permitimos que ela vai agindo em nós. Então, hoje, o nosso leque divino vai nos levar a refletir assim: a tradição correta, viva e correta, tem que mergulhar no coração de Deus, certo? Nós mergulhamos muito para o entendimento, o que diz a palavra, qual que é a verdadeira tradição, o que é a verdade. Agora uma outra perguntinha: eu estou mergulhando no coração de Deus? Eu estou vivendo a verdade que vem dele? Eu estou colocando em prática? Falou para nós ali que nós temos que viver o amor com o irmão e viver essa graça entre nós. Estou vivendo a sua palavra ou estou deixando me contaminar pelo mundo? Porque aqui Jesus termina direcionando para nós, chama eles de hipócritas, que eles estão vivendo somente ali os preceitos, que não pode lavar a mão, que tem que lavar a mão, mas não cuida do coração. E Jesus direciona a verdade que vem para nós. Vamos ver essa verdade? Eu estou vivendo o que Deus quer para mim? Eu vou ler para nós somente o que Deus quer que nós rejeitamos, tá bom? Só vou ler e você vai tirar. Você pega uma caneta, um papel e marca aí: eu estou fazendo isso, eu vou rejeitar isso. Eu estou fazendo isso, eu vou rejeitar isso. Então eu estou mergulhando no coração de Deus. Vamos ver o que Deus não quer para nós sermos obedientes. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é dentro do coração humano que se saem as más intenções. Más intenções. Ficar olhando coisas erradas, buscando na internet pornografia, fazer mal para os outros. Más intenções. Más intenções para você e para os outros. Más intenções, imoralidade, roubos, assassinatos, adultério, ambições, desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, falta de saber que a verdade vem de Deus e você não querer. Vamos pegar lá em Romanos 1, 29 e 31. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheio de inveja, homicídio, contendas, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecer o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que cometeram. Forte, irmão. Gálatas 5,19. Vamos lá. Gálatas 5,19. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. O que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Não precisa dizer nada. Todos os dois terminam que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu estou praticando, eu morri?
Não adianta rezar mais. A reza da igreja é para a purificação daquele irmão, daquela irmã que está no purgatório, que ele morreu sem pecado mortal, sem desobediência, que está aqui. Querido irmão, é simples, Deus é simples, é justo e verdadeiro. Ele te deu uma ordem, não cumpriu? A tua opção, eu posso ir para onde eu quiser. Se eu quero ir arder no inferno, chorar, gritar dor o tempo inteiro, eu vou gritar. E o verdadeiro inferno é a ausência de Deus. Nós já provamos isso aqui na terra. Mais uma, 1 Pedro 4,3. Vamos lá, 1 Pedro. Irmãos, esse aqui é toda a igreja caminhando já, nos trazendo, tá? Em tradição correta, mergulhando no coração de Deus. Vamos lá, 1 Pedro. Tiago, 1 Pedro. 1 Pedro 4,3. Vamos lá? 4,3. Basta-te-vos que no tempo passado tenhais vivido segundo os caprichos dos pagãos, em luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. Entranha eles agora que já não vos lanceis como eles nos mesmos desregramentos que de libertinagem, e por isso vos cobrem de calúnias. Eles darão conta àqueles que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então tudo nós vamos dar conta para Deus diante de Jesus. Nós morremos, nós vamos para esse julgamento com Ele. E nada vai ficar escondido. O que você faz escondido, que está lá no íntimo do teu coração, escondidinho, ninguém está vendo, você vai estar lá diante de Jesus. E Ele vê tudo. Querido irmão, coloca a mão no teu coração, refletindo isso hoje. Refletindo para nós o que Jesus trouxe para nós hoje. Eu estou mergulhando no coração de Deus? Eu estou vivendo essa graça na minha vida? Ou não estou compreendendo que o que eu falo tem que mergulhar no coração de Deus? O que eu vejo tem que mergulhar no coração de Deus? O que eu ouço tem que mergulhar no coração de Deus? A fé católica, apostólica, romana mergulha totalmente em Jesus. Quando diz para nós a confissão, a comunhão eucarística, o casamento, eu vi ontem um irmão dando testemunho para mim assim, que teve um irmão que mudou, que converteu o seu coração, que o cara deu um testemunho para ele, que ele mudou, ele teve uma conversão quando ele confessou e comungou. Ele mudou de vida, ele foi outra pessoa. Por quê? Ele fazia 10, 15 anos que não confessava, que não tinha essa confissão, esse momento com a igreja de Cristo, onde que Cristo está ali presente, viva. E ele confessou e começou a ter mudança de vida. Ele tomou uma decisão. Sabe, irmãos, o Espírito Santo age, mas nós temos que ter abertura. O que é abertura? É não ter a dureza. É não querer se comandar, querer ser o melhor, querer saber tudo, querer ser o melhor que todo mundo. Querido irmão, escuta Jesus. Escuta, nós não somos nada. E nós estamos tendo sabedoria porque Deus permitiu, porque Ele nos orienta. Se Ele não nos orientava, nós seríamos meros vermezinhos. Mas Ele nos ama tanto, Ele quer nós semelhante a Ele face a face. Mas eu quero ser isso, eu quero viver isso. Ah não, vou tocar aqui o piseiro, eu vou viver isso quando eu morrer. Ou antes de eu morrer eu falo, perdão Senhor. Se você tiver oportunidade, agradeça muito. Muito. Mas Deus conhece um coração malicioso. Está aqui, os maliciosos, coração maldoso. Isso aí Deus já está vendo que você está tentando enganar até Deus. Meu irmão, nós não somos nada. Nós não entendemos nada. Nós se achamos entendedores, mas somos verdadeiros bobos, verdadeiros enganadores de nós mesmos. Nós se achamos tão inteligentes, mas não somos nada. Se eu fosse tão inteligente, tão bom, eu fazeria até algo que eu não morreria mais. Mas tem pessoas que juntam dinheiro e morrem. Junta dinheiro, é rico e morre. Tem pessoa que junta dinheiro e perde toda a família. Tem pessoa que tem tanta coisa, mas não tem nada. Mas tem pessoa que não tem nada e tem tudo. Sabe quem são esses? Aqueles que amam a Deus e se aproximam de Jesus e vivem a graça dia a dia. Esse é o verdadeiro adorador. Esse é o verdadeiro homem de Deus, que volta todo o teu coração para Deus. Coloca a mão no teu coração. E diante desta graça, querido irmão, eu tenho as minhas lutas, não vou negar. Eu tenho minhas lutas de se aproximar mais de Deus todos os dias, largar celular, largar aqueles videozinhos que você fica passando. Eu tenho minhas dificuldades. Estou lutando, ler mais livros de Deus, ler mais ensinamentos, estou lutando, irmão.
Mas tudo isso não vale nada se eu não viver com a minha família, se eu não viver na minha igreja, se eu não viver no dia a dia, não vale nada. É isso que Jesus está falando para nós hoje. Você é um hipócrita se você estiver falando as coisas de Deus e você não está vivendo nada. Por isso, coloca a mão no teu coração e diz assim: Senhor, diante de tudo que eu ouvi hoje, essa verdade, eu necessito de mudanças. Eu quero me aproximar de Ti. Eu quero mergulhar no Teu coração. Eu quero viver essa graça, Senhor. Derrama sobre mim, sobre a minha casa. Coloca a mão sobre a sua casa, irmão. O primeiro lugar que você tem que abençoar é a tua família. É teus pais, a tua mãe, tua esposa, teu esposo, teu filho, tua filha, teu irmão, se você é solteiro. Abençoa quem está ao teu redor. Ah, eu moro sozinho, abençoa o teu trabalho. Abençoa as pessoas que convivem com você. Ah, mas as pessoas são más. Abençoa, irmão. A bênção é para todos. Deus quer a bênção para todos. Deus não quer a maldade para ninguém. Mas abençoa e pede, Senhor, liberta essa pessoa, liberta esse coração. Mas é por amor, Senhor. E dá-me a força para amar todos por igual. Dá-me a força para viver a graça do amor. Amolece esse coração, Jesus. Faz ele viver a graça. Faz ele viver a graça. Sabe, irmãos, e eu desejo isso. Eu quero viver a graça. Eu quero viver a graça em comunidade. Eu quero viver a graça dentro da minha casa. Eu quero viver a graça de Deus onde eu estiver. Quero ser um homem de Deus. Diga assim: eu quero ser, Senhor, um homem. Se você é mulher, eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero ser uma jovem de Deus. Eu quero ser um jovem de Deus. Sabe por quê? É só assim que Deus entra no nosso coração. O Senhor me colocava assim pessoas que não deixavam a graça entrar. Não deixava Deus agir. Porque se achava sábio demais. Se achava inteligente demais. Um grande erro que os fariseus cometeram. Não aceitaram a verdade vinda de Jesus, que se achava conhecedor demais da palavra e não se achava digno à presença dele, que não era Deus. Eles queriam um Deus que obedecesse a eles e não que eles obedecessem a Deus. Nós, encerrando esse momento, nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Derrama a tua graça no nosso coração. Nos abençoa, Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Reza um Pai Nosso e 3 Ave Maria, encerrando este momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso